Tem coisas que a gente demora a acreditar que vão ser reais na vida, mas às vezes num estalo de dedos, alguma coisa acontece e nos mostra uma perspectiva totalmente diferente. E é isso que tem acontecido com a reforma tributária. Mas antes de mais nada, meu nome é Bruno Manfron, sou advogado, sou tributarista, trabalho com isso há muitos anos e criei esse espaço aqui para falar de tributação, de negócios, de vida, dentro de uma perspectiva de trazer o que a gente conversa, o que a gente debate, o que a gente estuda no offline para cá, para trazer um outro momento de debates e conversas. Então já vai lá e se inscreve no canal. E aqui nesse vídeo eu vou falar especificamente de um ponto da reforma tributária que ele é impressionante e é uma evolução que talvez, e a gente tem alguns elementos que corroboram essa opinião, talvez só nós, só no Brasil, a gente conseguiria desenvolver algo tão avançado. Sabe por quê? Porque o Brasil é extremamente eficiente. E aqui talvez a gente esteja falando no país mais eficiente que existe nesse planeta em cobrar tributos. E aqui vamos abordar um ponto específico da reforma tributária, que é o split payment, que vem sendo falado muito, ou split payment, ou apuração assistida, elas têm diferenças técnicas, mas a lógica por trás delas é a mesma. E aqui eu estava recapitulando um artigo de 2024, de julho de 2024, que eu publiquei, falando sobre a experiência internacional com split payment. Porque nós não inventamos isso, nós aprimoramos esse sistema. E aqui eu destaco uma frase de um relatório, salvo engano, da Deloitte, que é um relatório de 2013, 2014, que analisava a Polônia, que havia implementado o split payment, a Itália, que havia implementado o split payment também, e analisava como que tinha sido a experiência delas naquele momento com essa introdução no sistema tributário deles, e eles destacavam que o mecanismo é uma medida direcionada e de alcance restrito. Mas Bruno, antes, como é que funciona? Qual que é a lógica do split payment? Sempre existiu uma grande discussão no direito tributário, especialmente no viés da fazenda, de como ser mais eficiente, cobrando o tributo e reduzindo a sonegação. E a gente tem aqui vários exemplos de como se fazia isso. Temos os monofásicos, né? Então a gente concentra a tributação em uma etapa da cadeia. Temos a substituição tributária, que agora está caindo em desuso, principalmente com a reforma tributária, que também se busca concentrar a tributação em uma etapa da cadeia, fazer um ente só da cadeia, recolher o tributo por toda a cadeia. Então vamos lá, imaginemos que o industrial, no caso da monofasia, a indústria de bebidas, é ela quem vai recolher o PIS e COFINS, por exemplo, correspondente a todas as outras etapas da cadeia até chegar ao consumidor final. E não bastasse isso, no Brasil, tradicionalmente, quase todos os tributos indiretos, PIS, COFINS, ICMS, IPI, eles passavam pela mesma sistemática de recolhimento. Você emitia uma nota fiscal, surgia o que a gente chama de fato gerador do tributo, e você ia pagar esse tributo somente no mês seguinte. Então havia um tempo, um descasamento de prazos entre aquela operação que deu origem à incidência do tributo e o efetivo recolhimento desse tributo para os cofres públicos. Isso colocava o contribuinte no controle da situação tributária. Ou seja, eu, contribuinte, eu tinha a opção de não realizar esse pagamento do tributo e utilizar isso para alavancar minha atividade, por exemplo, para investir na minha atividade, ou deixar o tributo em aberto, que é uma estratégia que muitos ainda fazem, deixar o tributo em aberto e colocar esse dinheiro e gerar fluxo de caixa com esse tributo. Apesar do descasamento já gerar um fluxo de caixa positivo para os contribuintes na sistemática atual, afinal, a gente emite uma nota fiscal que teria incidência do tributo, mas recolhe ele somente 30, 40 dias depois. Então consegue utilizar o valor do tributo dentro desse período de 30, 40 dias como fluxo de caixa. E a Fazenda Nacional, ela olha para essa situação e ela, obviamente, ela não gosta. Porque, como eu falei, é o contribuinte quem detém o controle de pagar ou não pagar esse tributo. E aí a Receita Federal começa a pesquisar a experiência internacional e vê que existiu a tentativa no exterior, principalmente na Europa, de se implementar um sistema chamado split payment.
que basicamente consiste na divisão no momento do pagamento de qualquer bem ou serviço, de qualquer venda de bem ou serviço, no momento em que o adquirente realizar o pagamento daquela nota fiscal ou daquele boleto, se distribua automaticamente para o governo o valor dos tributos e para o contribuinte o valor para o fornecedor, no caso, o valor líquido, o preço do seu tributo. Só que, e é isso que eu analisei nesse artigo, a experiência internacional nos ensinou que isso não funcionou tão bem. Isso foi implementado na década de 2010, na Europa principalmente, e a tecnologia não permitia ainda o volume de transações para que isso fosse generalizado para todas as operações. Inclusive, em alguns casos, acabou se definindo por deixar de lado o split payment para operações comuns, cotidianas, entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, o famigerado B2C, né? E manteve isso somente no B2B, ou seja, pessoa jurídica com pessoa jurídica, e boa parte desses países adotaram isso somente para serviços financeiros, que aí sim já detinha uma robustez tecnológica muito maior. A Receita Federal, olhando para isso, disse: é aqui que nós temos a nossa chance de tomar o controle das operações fiscais no país. E quando se propôs a reforma e começa a se movimentar os bastidores políticos para se aprovar a reforma tributária, um dos pontos cruciais foi a introdução do split payment. Mas surgiu um problema. Tecnologicamente é um volume de dados absurdo. Como que o governo, a Fazenda Nacional, a Receita Federal vai implementar esse sistema para todas as operações, tendo em vista inclusive a péssima experiência internacional, o péssimo exemplo da experiência internacional para a adoção desse sistema? E aí a chave da virada começa a vir quando o Brasil, num movimento pioneiro, num movimento da Serpro, desenvolveu o que hoje todo mundo usa diariamente, é o Pix. Ou seja, eles conseguiram desenvolver um sistema para controlar, para permitir que vocês façam, que nós façamos transações financeiras ilimitadas a qualquer hora do dia, sem custo, num volume de dados gigantesco, conectando instituição financeira, contribuinte, conta bancária, tudo isso em questão de segundos. Se nós desenvolvemos o Pix, por que nós não conseguiríamos desenvolver um sistema para o split payment tão apurado quanto? E começou o desenvolvimento desse sistema, e recentemente eu tive a oportunidade de ver um pouquinho por dentro como é que vai funcionar esse sistema, que está previsto para começar a vigorar em janeiro de 2027, ainda com algumas dúvidas operacionais se realmente vai ser possível colocar ele em vigor já em janeiro de 2027, mas eu tive a oportunidade de ver o seu funcionamento e eu preciso confessar que é impressionante o que a Serpro conseguiu desenvolver. Para vocês terem uma ideia, a estimativa de volume de dados por ano é de 70 bilhões de notas fiscais. É muita coisa. É uma capacidade computacional gigantesca que se exige para rodar isso perfeitamente. E o split payment ele vai fazer exatamente isso. Ele vai analisar em tempo real todas as suas entradas e todas as suas saídas. Então, por exemplo, digamos que eu, Bruno, vou emitir uma nota para você que está me assistindo, dos meus serviços de consultoria tributária. Digamos que o valor fosse R$10.000 e a gente tivesse um IVA de 10%. Então, R$1.000 de IVA. Nesse caso, o split payment será vinculado à operação, à liquidação financeira dessa operação. Quando você realizar o pagamento dos R$10.000 e virá destacado como o IVA é cobrado por fora, a nota fiscal terá R$10.000 mais R$1.000 de tributos, que é os 10%, você pagará os R$11.000. Automaticamente, o sistema do split payment estará vinculado à instituição financeira. Ele realizará uma análise de tudo que eu, Bruno, tenho de créditos disponíveis de CBS e IBS para abater com esses R$1.000
e já dividirá isso automaticamente. Digamos que eu tenha R$ 500 de crédito e o saldo de tributos a pagar é de R$ 500. Então, eu receberei R$ 10.500 e o governo receberá os R$ 500 no momento em que você disparar o Pix do pagamento dessa operação. É uma revolução tecnológica sem igual e que vai mudar os rumos dos negócios no Brasil. Por quê? Porque isso muda, como eu falei, a lógica do fluxo de caixa financeiro das empresas. Se antes as empresas se financiavam com os tributos, utilizando do valor de tributo dentro do seu fluxo de caixa e pagando o tributo somente 30, 40 dias depois, a partir de janeiro de 2027 isso muda de cenário e o tributo é recolhido no momento do recebimento dos valores. Eu tenho menos disponibilidade de caixa. Nesse exemplo que eu acabei de dar, se fosse atualmente, eu receberia de você que está me assistindo os R$ 11.000. E eu pagaria os R$ 500 de saldo, que seria o débito menos o crédito, somente no mês seguinte. Então eu queria R$ 500 de fluxo de caixa para injetar na minha operação, utilizar ele da forma como eu bem entender para pagar o tributo somente depois. E é essa a lógica que se altera porque se antecipa a cobrança do tributo, mexendo no fluxo de caixa das empresas. E é por isso que a gente vem ressaltando em todos os momentos que a gente pode, que a reforma tributária ela não é só tributária, não é só a alteração de um tributo por outro. Ela é financeira e ela é tecnológica. Financeira porque altera o fluxo de caixa das empresas e tecnológica porque a gente está vivenciando uma das maiores evoluções tecnológicas que a gente já viu. E estamos muito próximos de ter, por exemplo, uma inteligência artificial conectada a todo esse sistema, deixando as coisas ainda mais em tempo real. Então é isso. É um vídeo para destacar que existe um trabalho muito bem feito sendo feito pela Receita Federal e que vai impactar no bolso do contribuinte. O AcerPro, como eu falei, desenvolveu algo impressionante. Quando você vê isso funcionando, é difícil de acreditar. Mas isso gerou esse momento de virada de chave, em que, inclusive no texto que eu publiquei, no artigo que eu publiquei, eu criticava a adoção do split payment pela falta de um exemplo positivo na experiência internacional, mas talvez o exemplo positivo seja efetivamente o Brasil. Então, se você curtiu esse vídeo, se você curte falar sobre tributação, entender sobre o que está acontecendo, o que está sendo movimentado no mundo dos tributos e que vai impactar no seu dia a dia, tornando os produtos mais caros ou mais baratos, mudando a forma como você tem que olhar para o seu financeiro, já vai lá, se inscreve no meu canal, deixa seu like no vídeo, que semana que vem tem mais.